1h25 de volta. A gente segue na mesma pegada do assunto anterior, Eduardo, agora falando numa outra perspectiva, porque o Desenrola tem também uma modalidade rural, o Desenrola Rural, que oferece aí oportunidades para regularização de dívidas e também para que esse produtor rural, por exemplo, recupere o acesso ao crédito, principalmente no campo aí do agronegócio. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o Dr. Valdemar Fernandes, advogado empresarial e tributário, que está aqui com a gente. E já começo perguntando, doutor, a respeito de que tipos, por exemplo, de dívidas podem entrar nessa renegociação do Desenrola Rural. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. E esta modalidade de transação tributária, que é regida por um edital da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, número 5 de 2016, que é carinhosamente apelidado de Desenrola Rural, né? Ele traz as regras básicas para todos aqueles que são agricultores familiares ou cooperativas de agricultura familiar, de se dirigirem até a PGFN, até a Procuradoria da Fazenda, e negociar seus débitos, né? E que débitos são esses? São os débitos tributários e não tributários. Tributários são os impostos, e os não tributários eles têm a ver com, por exemplo, o FGTS, né, INSS e outras demandas mais que podem também gerar passivo, e quem faz essa cobrança é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Tem algum limite de valor da dívida para que ela possa ser renegociada no Desenrola Rural? Tem. E felizmente é bem alto, o que abrange praticamente muita gente. O limite máximo é de 45 milhões de reais. Realmente é um valor alto. Isso para todas as categorias. O senhor citou, por exemplo, associações, as propriedades, né, privadas que atuam no segmento do agronegócio, Isso. todas... Por que esse valor é tão alto? Porque se nós observarmos o conceito de agricultor familiar, nós estamos nos referindo, segundo o conceito da lei, para aquelas pessoas que têm uma pequena propriedade de até 4 módulos fiscais, ele e sua família e poucos funcionários trabalham nessa terra. Agora, nós temos também a cooperativa de agricultura familiar, que são aquelas empresas, aquelas associações que congregam dezenas, às vezes centenas de produtores familiares, de agricultores familiares, para poder otimizar a venda. Então, por isso que o valor de negociação ficou tão alto, porque o agricultor familiar, ele não deve tanto. Deve ali 100 mil, 200 mil, às vezes até um pouquinho a mais. Mas as grandes dívidas de 5, 10, 20, 30 milhões, quem deve são as cooperativas, porque são elas que são responsáveis pela venda da produção do agricultor. O desconto chega a quanto? Olha, o edital ele traz modalidades onde você conquista essa situação, né? Então, a depender do seu caso, você pode conquistar até 70% de desconto de todo o valor. E pode ser renegociado em quantas vezes? Em até 145 vezes, sendo uma entrada dividida em 12 e o saldo remanescente em 133 parcelas. Doutor, fora do Desenrola, essas dívidas normalmente são difíceis de serem renegociadas? Existe, como é que é essa relação fora desse programa, que é uma situação excepcional? Olha, excelente a sua pergunta, porque ainda existe muito desconhecimento em relação a esse tema. Desde 2021 que no Brasil nós temos o Instituto da Transação Tributária, a nível federal, que já vem sendo instituído nos níveis estadual e municipal também. A transação tributária ela é uma modalidade de negociação direta com o seu credor, que no caso é a União, onde você pode ter ali grandes descontos que podem variar de 30% até 70% do valor da dívida. Você pode sair daquela tradicional margem do parcelamento, onde
O parcelamento eu acho que todo mundo conhece, né? Porque você vai lá na receita, dá 20% de entrada e divide o restante em 60 meses. Eu acho que isso aí já está na cabeça de todo cidadão. Mas a transação não. A transação ela traz inúmeras possibilidades. E ela está disponível. É claro que ela, não estou usando a expressão disponível no sentido de que está facilmente ao alcance da mão. Você precisa de um profissional habilitado, seja da contabilidade, seja do direito tributário, que saiba mexer com essas ferramentas e fazer os requerimentos corretos, utilizando os documentos corretos. Então, uma empresa hoje, não só no Desenrola, uma empresa hoje, urbana, uma indústria, um comércio, qualquer que seja, uma quitandinha, não importa. Ela tem, e uma pessoa física também, ela tem a possibilidade de hoje se dirigir até a Receita Federal ou a Procuradoria da Fazenda Nacional e dizer, quero negociar, só que eu não quero pagar no meio tradicional. Eu quero uma condição diferenciada. A minha dívida é tal e a minha condição é essa e eu quero pagar dessa forma. E aí você vai chegar num denominador comum. Interessantíssima essa informação. Agora, como é que está o nível de adesão, doutor? O senhor que tem acompanhado esse procedimento por meio do Desenrola, está dentro do esperado, aquém do que se esperava para que essas dívidas sejam renegociadas? Qual é a análise que o senhor faz? Voltando a tratar especificamente do Desenrola, o meu entender é que a adesão ainda não está boa. As vantagens trazidas por esse edital são realmente muito boas. E nós não estamos vendo uma adesão maciça. As pessoas talvez ainda não estejam conhecendo as vantagens que esse edital traz. E também eu entendo que a adesão ainda está pouca porque o prazo que foi concedido foi muito curto. O prazo começou dia 12 de maio e terminará dia 29 de maio. Então, realmente é muito curto e precisa que o produtor rural e as cooperativas estejam muito atentas para não deixar passar essa oportunidade. Positivo. Então é isso, doutor. Muito obrigado pela vinda aqui ao Cidade Verde Notícias, esclarecendo pontos importantes dentro de uma cadeia, inclusive, que é absolutamente necessária, né? Que é o setor produtivo, o setor rural, necessário para garantia da alimentação, enfim, para tem um peso importante, inclusive, do ponto de vista do PIB brasileiro também, e que tem agora essa oportunidade de renegociar suas dívidas por meio do Desenrola Rural. Muito obrigado, senhor, pelas informações. Eu que agradeço, sempre à disposição.